Bom dia a todos e muito obrigado pela participação. Eu sou Eduardo Gorens, tenho RI da Rede Demil. Estamos começando mais uma live de resultados e hoje vamos falar dos números do quarto trimestre do ano de 24. Conosco estão Sami Birmar, CEO da companhia, e Rita Carvalho, CFO, diretora de RI. Fiquem à vontade para mandar perguntas através do Q&A e no final da apresentação vamos responder as dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada no nosso site, assim como a apresentação completa. Agora eu passo a palavra para o Sami. Bom dia, gostaria de agradecer a todos por estarem acompanhando os nossos resultados. Começar. Eduardo, avança, por favor, o link para a gente. Direto aqui para os destaques. É importante a gente falar um pouco da performance de 2024 como um todo. A empresa conseguiu entregar 20% de crescimento em vendas, atingindo aí 2,2 bilhões de vendas, um número bastante expressivo. Esse número de 20% ele foi 44% superior à performance da Abrafarma, Associação das Principais Redes do Brasil, e 57% acima do crescimento do mercado brasileiro. Então, a combinação da qualificação operacional das nossas lojas maduras com um plano de expansão extremamente bem feito tem contribuído para uma performance muito superior aos nossos pares. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu expandir a nossa margem EBITDA com um crescimento de 35%, atingindo o valor recorde de 82 milhões. Então, foi um crescimento que foi bastante saudável à medida que ele conseguiu ampliar a nossa margem EBITDA. A gente ainda sabe que a gente ainda tem um espaço para conquistar nesse indicador à medida que a gente for diluindo o G&A com o nosso processo de expansão e a gente seguir aumentando o nosso faturamento médio por loja. E a gente teve mais um destaque em 2024, pelo segundo ano consecutivo, a Demil foi eleita pelo ranking IBEVAR como a rede mais eficiente do varejo farma nacional, o que mostra aí o DNA da companhia de estar sempre buscando a maior eficiência, a maior produtividade, em um modelo também combinado com o apoio da distribuição, que a gente consegue estar trazendo uma empresa cada vez mais eficiente para estar disputando as principais posições no setor do varejo farma. No próximo, a gente começa a falar também como é que a gente conseguiu entregar esse 2024, quais foram as principais alavancas do nosso crescimento. A gente atendeu mais de 30 milhões de consumidores, de clientes em 2024, um avanço de 10% ano contra ano. Um avanço ficou mais ou menos em linha no quarto TRI, com 8% sendo feito no quarto TRI de 24, com 8 milhões de clientes sendo atendidos. Combinando isso a um aumento no ticket médio, no ano de 9,2%, mais do que o dobro do aumento de preços do período, a gente conseguiu estar atingindo aqueles 20% de crescimento da receita como um todo. Esse indicador de ticket médio ainda apresenta uma oportunidade para a companhia em 2025. A gente vai continuar trabalhando através de algumas alavancas, o e-commerce, o CRM, o nosso trabalho mais focado no RX, que tem um preço médio mais alto, ao mesmo tempo ampliação de cesta, especialidades, isso tudo vai estar ajudando a gente a aumentar o nosso ticket médio, a gente ainda tem oportunidade nesse indicador. Uma outra alavanca importante foi um crescimento de 24% nas nossas marcas exclusivas, na receita que a gente atingiu 115 milhões. Então, nossas marcas exclusivas cresceram mais do que o crescimento total da rede. A gente está bastante motivado e empolgado com o resultado dessa alavanca e a gente ainda enxerga grandes oportunidades para frente. Lojas maduras crescendo 8,6% no ano, de novo, acima do aumento de preço, do aumento médio no preço de medicamentos, acima da inflação. Isso traz para a gente sempre uma alavancagem operacional, a gente consegue diluir custo e, com isso, expandir margem nas lojas maduras. E a gente trabalhou no quarto TRI, nas lojas maduras, com uma receita aproximadamente de R$ 800 mil por loja, venda média,
Esse é um número que a gente vinha perseguindo desde o início do ano, quando a gente estabeleceu o plano tático para 2024. E é um número que a gente ainda segue se desafiando, nos desafiando, para que a gente possa estar elevando ainda mais essa venda média nas lojas maduras. Tem ainda um espaçozinho para a gente evoluir, que vai se traduzir em melhoria de margem operacional a nível loja. Isso combinado também a um ROIC marginal da nossa expansão, quando as lojas atingem uma maturidade, por exemplo, lojas de 21 sendo observadas em 24, entregando um ROIC marginal em torno de 30%. Então, essa é uma combinação bastante importante para a gente seguir expandindo os resultados da Demil no médio e longo prazo. E um destaque aqui importante, que foi a nossa performance em e-commerce ao longo de 2024. Se a gente pega, se a gente considera somente o quarto trimestre de 2024 e anualizar, a gente já está falando de 100 milhões para 2025, mas em 24 a gente fechou com 87, um crescimento de 227%. A gente entende que a primeira etapa do trabalho foi concluída, o primeiro patamar de vendas foi consolidado, a gente está com uma venda bastante consolidada nesse patamar do último tri, e agora a gente entende que tem um segundo movimento para a gente seguir escalando a representatividade do e-commerce no nosso negócio. Essa é uma outra oportunidade que a gente tem, que vai, sem sombra de dúvidas, afetar positivamente a venda média por loja, como também o nosso ticket médio da operação como um todo. Indo para o próximo slide, a gente vai estar falando um pouquinho mais da expansão. Em 2024, a gente destinou 122 milhões para o projeto de expansão, distribuídos entre CAPEX e capital de giro. A gente considera aqui expansão as 40 lojas novas que foram abertas em 2024, como também as 11 reformas. Por quê? Porque, normalmente, na maioria das vezes, as nossas reformas significam ampliação de área de vendas das lojas e ampliação do mix. E aí você tem um impacto também no capital de giro investido nas reformas, e que já se mostraram, na maioria das vezes, quase em 100% dos casos, extremamente rentáveis à medida que a gente faz a reforma, amplia a mix, amplia a área de vendas. Isso também nos ajudou bastante a elevar a venda média por loja madura da companhia nos últimos anos. Para 2025, a gente inicia com um guidance que eu diria que é conservador, de 30 lojas novas e 10 reformas. Importante lembrar que em 2024 a gente superou o guidance inicial. A gente trabalha com, vamos dizer, um estoque de contratos de locação que nos permite acelerar um pouco mais essa expansão ainda dentro do mesmo ano. Óbvio que não é sair de 30 para 60, é algo, eu diria que um pouco mais marginal, mas a gente inicia o ano entendendo aí alguns desafios, talvez um pouco mais duros para o primeiro semestre. A opção, então, foi sair com um guidance um pouco mais conservador. Torcer para que a gente consiga, mais uma vez, superar esse guidance ao longo de 2025, porque a gente entende que isso é fundamental na nossa estratégia de gerar valor para o acionista, né? Retorno para o capital, e a nossa meta de estar incrementando entre 260 e 280 lojas no período 2024 a 2028. Acho que esse é um ponto que tem sido conduzido de forma bastante responsável. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de considerar que uma adição de 15% na base líquida de lojas não é pouca coisa, é um percentual agressivo de expansão, mas aquele cuidado de fazer com o envolvimento de todos os líderes da companhia tem garantido para a gente uma taxa de sucesso muito bacana. A gente vai poder ver até um pouco mais aqui e no próprio release e um pouco mais de detalhes a respeito da evolução das nossas safras. No próximo slide agora, Eduardo,
uma comparação do nosso crescimento 22, 23 e 24 versus os anos anteriores. Eu diria que é bastante normal que essa diferença tão grande entre a nossa performance e o mercado nos anos de 22, 23 tenha sido maior, porque o nosso gap em relação aos benchmarks do setor eram maiores, a gente veio tirando essa diferença através de todo o nosso planejamento tático para qualificação operacional da nossa rede. E agora, em 2024, quando a gente associa esse trabalho de plano tático mais a expansão, a gente consegue entregar 50% a mais do que o mercado cresceu. Óbvio que é menos do que 22 versus 21, porque, novamente, a gente estava numa curva de captura das oportunidades e, no início, o mato era mais alto. Daqui para frente é mais uma sintonia fina, alguns projetos mais específicos que vão estar trazendo venda adicional, além do projeto de expansão. Mas esses são números que nos trazem orgulho. É importante a gente comparar com os pares que divulgam, que acho que a gente está tendo uma performance bastante positiva, e ainda mais quando a gente olha para uma amostra maior, como a Abrafarma, a reunião de grandes e boas redes do país aqui. Para terminar, é importante estar compartilhando também, explorando um pouco mais os nossos resultados entre 21 e 24, acho que mostra uma trajetória sólida de evolução da companhia. Mais um pouquinho, a gente teria dobrado a receita entre 21 e 24, mas a gente apresentou um CAGR no período de 22, bastante importante. Acima disso, a melhoria de resultados do EBITDA recorrente. A gente sai de um 21, ainda muito afetado também ainda por segunda ou terceira onda de Covid, mas importante é a gente ver entre 22, 23 e 24, a gente todos os anos aí melhorando a operação, tanto a nível de EBITDA quanto a nível de lucro líquido. Mas a gente tem bastante ciência que a gente está longe do nosso patamar máximo ainda. A gente tem sempre o desafio de diluição do D&A ainda, por conta do projeto de expansão. É ele que vai nos ajudar de forma mais importante a capturar a diferença que a gente ainda tem de D&A versus players maiores no nosso EBITDA, mas a gente está bastante contente e ainda bastante otimistas para o ano de 2025, por todas as oportunidades que a gente já tem mapeadas, por todas as alavancas que a gente já começa o ano acionando. É óbvio que a gente percebe que é um mercado numa tração um pouquinho inferior. O quarto TRI já mostrou isso, e me parece que o primeiro TRI também ele vem um pouquinho mais lento do que o setor vinha anteriormente. Mas, mais uma vez, a gente tem alavancas e ainda temos oportunidades e gaps em relação a algumas outras operações que nos permitem, dada a nossa assertividade nos últimos anos de capturar aquilo que a empresa mapeou, isso nos permite continuarmos bastante otimistas para o ano de 2025. A gente vai para a Rita, aí, onde ela vai estar explorando em maiores detalhes a operação, e eu volto para a parte de perguntas. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigada, Sami. Bom dia, pessoal. Obrigada por participarem aqui da nossa conferência de resultados mais uma vez. Vamos começar aqui falando dos resultados do quarto TRI e do ano de 2024, né? Começando aqui pela venda, acho que o Sami já explorou bem esse capítulo de vendas, né? A gente cresce 20% na comparação ano contra ano. E também, né, muito alinhado com isso, quando a gente olha 2023 versus 2024, uma combinação aí de crescimento através de expansão e também de todas as alavancas que a gente vem trabalhando, né, ao longo dos últimos anos. Pode passar, Arthur. Aqui, quando a gente olha, né, esse crescimento aberto em mesmas lojas, a gente vem mantendo um nível aí de crescimento em mesmas lojas bom. A gente cresceu 12% nesse quarto trimestre de 24. Acho que é bem bacana a gente continuar mantendo aqui, quando a gente olha, né, o crescimento das vendas nas nossas lojas maduras,
A gente continua tendo um crescimento aqui bem acima de inflação, a gente cresceu 8,6% nesse quarto trimestre, a gente vem mantendo esse nível de crescimento, né? Acho que pelo terceiro ano consecutivo aí a gente vem crescendo bem, loja madura, isso vem contribuindo bastante para a nossa diluição de despesas e bastante para ajudar com que a gente consiga aí acelerar um pouco mais a nossa expansão, né? É importante a gente continuar tendo evolução e crescimento acima de inflação em loja madura para nos ajudar nesse processo, principalmente de diluição de despesas, né? Pode passar? Quando a gente olha o crescimento da nossa venda média, né? Quarto tri contra quarto tri do ano passado, a gente cresce 4%, e aqui eu acho que é importante a gente falar, né? A gente, nesse quarto trimestre, abriu 17 lojas, né, das 40 que a gente abriu ano passado, sendo que mais da metade das lojas elas foram abertas a partir de meados de novembro até final de dezembro, né? Então, quando a gente olha a venda média, essa composição, né, de lojas, mais lojas em estágio muito inicial de maturação, ela leva a nossa venda média para baixo, né? Quando a gente tira aqui, principalmente as lojas que foram abertas com menos de 6 meses, a gente chega numa venda média aqui de mais ou menos R$740 mil no quarto tri de 24, né? A mesma coisa acontece quando eu olho a comparação 23 contra 24, né? A gente cresce 6%, também tem um impacto, né, da expansão, que ela leva a venda média consolidada para um patamar mais abaixo do que a venda média, né, que seria normal sem expansão, mas, por outro lado, ela te traz aí uma capacidade, né, e uma oportunidade aí de você crescer e crescer vendas com a maturidade depois de vendas dessas lojas, né? Pode passar. Por outro lado, quando a gente olha crescimento de venda média em loja madura aqui, a gente tem um crescimento aqui de quase 7% ano contra ano, e a gente cresce 8,9% na comparação 23 contra 24, né? Nossa venda média aqui em loja madura no ano, ela fechou aqui em R$786 mil, ela fecha o quarto tri em quase R$800 mil, né? Pode passar. Esse gráfico aqui a gente gosta de trazer, né, porque ele mostra aqui a evolução. Aqui nesse gráfico a gente considera lojas com mais de 6 meses de operação, tá? Para facilitar aqui a comparação. Mas a gente vê que a gente vem conseguindo trazer o nosso portfólio de lojas para uma venda média maior, né? No quarto tri, 46% da nossa base de lojas já faturavam acima de R$700 mil, né? Então, a gente olha bastante esse indicador, a gente acompanha bastante esse indicador, e a gente trabalha muito para levar essas lojas que ainda faturam aqui abaixo de R$700 mil, especialmente aquelas que faturam abaixo de R$500 mil, para um patamar maior de venda, né? Para um patamar mais aproximado da venda média que a gente tem hoje. Por outro lado, aquelas que não conseguem atingir o que vocês estão vendo aqui, que tem ficado, né, cada vez menor esse número de lojas, mas essas que a gente não consegue atingir por qualquer motivo, elas têm uma oportunidade aqui, eventualmente, de fechamento, o que você libera, principalmente, né, libera capital de giro para outras lojas, né? Então, o fechamento de lojas em percentuais razoáveis, ele não é ruim, ele te ajuda a liberar capital de giro também, né? Pode passar. Quando a gente olha o nosso resultado aqui por categorias, né? A gente percebe aqui que na categoria de medicamentos de marca, né? Que foi onde a gente investiu bastante aqui esse ano, principalmente para melhorar o nosso sortimento de produtos, né? A gente teve um investimento aqui de mais de 40 milhões de reais em estoques, e a gente vê que a gente tem conseguido
trazer mais clientes e aumentar a cesta, vender mais medicamentos de marca. Eles representaram nesse trimestre 43,3% da nossa venda, versus 40,6% ano passado, né? E quando a gente olha o crescimento de todas as categorias, a gente cresce duplo dígito, né, em todas elas. Em todas elas a gente cresce mais do que o mercado, né? Acho que a categoria que a gente menos cresce aqui é não medicamento, mas quando a gente olha o mercado, a gente também nessa categoria outperforma o mercado, né? Acho que fruto aí a gente tem conseguido explorar bem as nossas alavancas de crescimento, e com isso a gente tem trazido, né, e tem surfado aí um crescimento bem acima do mercado, né, em todas elas. Marcas exclusivas, né, como o Sami comentou, a gente faturou 30 milhões de reais aqui no quarto trimestre. Esse faturamento representou aqui 5,2% da nossa venda total. Claro que quando a gente olha o percentual aqui de vendas, né, das nossas marcas exclusivas sobre o total da venda, a gente vê uma evolução aí de 5,1 para 5,2. Quando a gente olha a venda dessa categoria dentro do autosserviço, né, que é onde a gente, de fato, tem a exposição ali dos produtos, a gente vê uma venda que saiu aí, que passou a representar 11% da nossa venda no autosserviço, versus 10,2% no ano passado, né? Ano contra ano, 2023 contra 2024, a gente vê uma evolução aí, marcas exclusivas eram 10,2% do nosso autosserviço, passaram a representar 10,9% do autosserviço agora em 2024. A gente vem lançando, né, diversos produtos nas nossas marcas exclusivas, e a gente vem conseguindo fazer com que esses produtos tenham uma representatividade bastante positiva dentro do nosso mix de venda, e vem ajudado, né, o crescimento ali, principalmente daquela categoria de não medicamentos e OTC que a gente viu no slide anterior, né? Então, acho que a venda de marcas exclusivas ela é importante para nós, não só pelas margens, mas ela nos ajuda a fidelizar os nossos clientes, né? Uma vez que ele só encontra esses produtos dentro das nossas lojas. Pode passar. Vendas omnichannel, né? A gente ganhou bastante tração nesse ano de 24. A gente vinha trabalhando, né, bastante aí na nossa plataforma, desde o primeiro trimestre, né, mais forte aí no segundo trimestre de 24, a gente começou a ganhar tração. A gente saiu de uma venda de 86 milhões em 23 para 149 milhões agora em 2024, passando a representar aí 6,8% da nossa venda, aqui principalmente devido à evolução do e-commerce, né? A gente fez uma série de investimentos, né? Uma série de iniciativas aí no e-commerce desde 2023, e aqui em 24 a gente reforçou toda a nossa liderança que trabalha nas nossas vendas não presenciais. A gente fez investimento também não só em infraestrutura, mas também em análise, né? Hoje a gente consegue medir muito mais aí a performance da nossa venda, o comportamento do nosso consumidor. A gente também fez uma capacitação de times de loja, né? Isso é importante para a gente, né? Que a loja consiga, né, e tenha capacidade aí de atender não só o mundo físico, mas também nesse mundo digital, né? Então a gente melhorou bastante, principalmente os tempos, né, de dispensação de medicamentos e, consequentemente, os tempos de entrega. A gente evoluiu muito nesse sentido nesse ano, e a gente também, esse ano, né, não só a gente fez vendas pelos nossos sites, mas também através de super apps, a gente trouxe novos parceiros, né, para ajudarem na nossa venda, e também
com novas modalidades de entrega, né? Então, todas essas iniciativas a gente entregou em 2024 e nos ajudou aí o e-commerce hoje, ele representou aí 4% da nossa venda, versus 1% em 2023, né? Então, a gente tem avançado. A nossa expectativa, né, para o e-commerce, principalmente para o e-commerce aqui, o Omni em geral, mas mais fortemente no e-commerce, a gente, nesse final de ano, lançou os nossos novos aplicativos, né? A gente melhorou significativamente a experiência do consumidor através do lançamento dos novos aplicativos. A gente também, no final do ano, né, e por isso que eu coloco aqui como próximos passos, isso ainda vem em vendas, né, a gente também tem o CRM, o acompanhamento, né, estratégia de CRM voltada para o cliente que compra nesses canais digitais. A gente vai, né, através de marketplace e prateleira infinita aí, ao longo de 25, a gente consegue aumentar não só a nossa capilaridade, mas a gente consegue aumentar a oferta de produtos para os nossos clientes. Acho que é importante, uma importante alavanca que a gente tem daqui para frente também no e-commerce. Assinaturas, né, com aumento aí de fidelização e recorrência. É importante a gente estar implementando ao longo de 25 também. E a venda através de WhatsApp, né? A gente hoje é mais forte ainda no televendas, a gente vai passar essa venda aí, acontecer através de WhatsApp. Então, a gente tem um caminho aí, uma oportunidade grande ainda de alavancar a nossa venda não presencial, principalmente no Omni. Então, a gente espera aí mais um ano de bom crescimento no e-commerce, especialmente, né? Pode passar. Falando de lucro bruto, né? A gente fez um lucro bruto aqui de 174 milhões no quarto trimestre, uma margem que ficou aí 10 bips acima do ano passado, né? Acho que aqui é importante, a gente vinha, né, conseguindo manter a margem, mesmo com um aumento de preços menor. Eu acho que a estratégia de equilíbrio aí dessa margem foi importante esse ano, e a gente, quando olha a margem bruta, né, 23 contra 24, a gente ficou praticamente em linha na comparação entre os períodos, mesmo com o aumento de preços menor que a gente teve na comparação dos anos, né? A gente cresce aí margem bruta em nominalmente 20% nesse quarto trimestre e cresce quase 20% aí no ano, né? Pode passar. Nas despesas com vendas, nesse trimestre, a gente teve nominalmente, né, um aumento de despesas aí, saindo de 104 milhões no quarto tri do ano passado para 125 milhões no quarto tri desse ano. Aqui, principalmente um efeito do aumento do número de lojas, né, 240 lojas no final do quarto tri do ano passado, 276 lojas no final do quarto tri de 24. Então, isso aumenta, né? Vocês veem que a despesa cresce quase 21% na comparação ano contra ano, mas quando a gente olha a despesa por loja, a gente vê um crescimento muito alinhado aí com a inflação, né? Então, o aumento, nominalmente falando, de despesas ano contra ano, ele é explicado majoritariamente pelo aumento do número de lojas. Quando a gente olha também aqui terceiro tri, né, contra quarto trimestre, a gente vê um aumento também significativo de despesas de vendas, que também é explicado pelo aumento do número de lojas, né? A gente, acho que todo mundo sabe, mas cabe aqui reforçar, quando a gente abre uma loja, essa loja abre com 100% da despesa embarcada, né? Ela não tem, dali para frente, ela praticamente não tem crescimento de despesas, e ela tem crescimento de vendas, né? Mas num primeiro momento, ela se embarca quase que 100% da despesa. Então, é esse o efeito que a gente está vendo aqui.
mas quando a gente olha, né, também terceiro trimestre contra quarto trimestre, a despesa por loja, a gente não vê praticamente aumento, né? O aumento que a gente teve nominalmente falando é basicamente pelo número de lojas maior que a gente vem embarcando ao longo dos trimestres, né? E aí isso explica também a não diluição de despesas, né? Quando eu olho em percentual da venda na comparação com o ano passado, né? Você tem um número maior de lojas novas. A gente tem aqui, nesse quarto trimestre, pouco mais de 14% da nossa base com menos de um ano de operação, né? Então, bem menos do que isso no quarto tri do ano passado. Mas quando a gente olha o ano, eu acho que é isso que a gente busca, né? Quando a gente olha o ano fechado, a gente tem uma diluição aí de 0,4 na comparação entre os períodos e uma despesa que cresce 18% em números absolutos. Pode passar. Com isso, a gente vê uma margem de contribuição crescendo 19% na comparação ano contra ano. A gente sai de 40 milhões de margem para 48 agora. Quando a gente vê a margem de contribuição consolidada da companhia, né, ela está flat ano contra ano, mas quando a gente vê a margem de contribuição de lojas maduras, a gente tem uma expansão aqui de 0,4 na comparação entre os períodos, né, que é isso que acho que o Sami falou e eu reforço aqui também. É importante a gente continuar tendo uma margem de contribuição boa, né, e que evolui em lojas maduras, porque isso nos ajuda a nossa diluição de despesas e também a financiar a nossa expansão, né? Quando a gente olha 2023 comparado com 24, a gente, margem consolidada sai de 8,6 para 8,9, e margem de lojas maduras sai de 10,6% da venda para 11,2% da venda. Pode passar? Esse gráfico aqui, né, assim como a gente traz o gráfico de evolução de vendas, a gente traz de margem também, e o comportamento, né, é muito parecido. A gente vai levando, né, as lojas para entregarem cada vez mais margens, e quando a gente olha aqui a nossa base com margem ainda negativa, aqui tem um combinado, né, especialmente aqui no quarto tri, de lojas que estão ainda em estágios iniciais. Esse gráfico aqui também a gente não considera as lojas com menos de 6 meses, mas a gente tem aqui embarcado na expansão de 24 com lojas que ainda estão expandindo em margens, e também a gente tem, não deixa de ter, né? Acho que sempre tem, e é um cuidado que a gente toma, é um cuidado e uma oportunidade, né? Você tem lojas aqui que não entregam margem, né? Ou tem margem negativa, que também são candidatas aqui a, eventualmente, terem um fechamento que não é ruim, né? Acho que melhora toda a tua base se você não enxerga mais oportunidade naquela loja, né? Acho que, olhando os últimos anos, né? Especialmente 24, né? 23 e 24, a gente tem um patamar, olhando para o mercado, né, mais normalizado de fechamento de lojas, e é assim que deve continuar. Acho que fechamento de loja faz parte do nosso negócio, mas não em níveis como a gente tinha lá atrás, né? Acho que em patamares mais parecidos com o que a gente vê no mercado agora, né? Pode passar. Despesa corporativa, acho que foi um ofensor aqui do trimestre, né? A gente sai de uma despesa corporativa que era 4,3 no quarto tri do ano passado para 4,6 esse ano da venda. A gente tem uma evolução aqui, uma maior participação de despesa corporativa sobre a nossa venda, fruto de investimentos, né? Principalmente em gente, para reforçar as nossas estruturas, tanto no e-commerce, né? A gente, como eu falei ali, a gente reforçou toda a liderança, a gente fez investimento também em toda a nossa estrutura, né, de TI. Foi importante, né? Acho que
Isso se refletiu em aumento de vendas, né? Acho que o corporativo aqui, ele é um suporte super importante para todos os projetos que a gente está fazendo, né? E para potencializar aí as nossas alavancas. E com isso a gente teve uma pressão maior aqui no quarto trimestre, mas ainda a gente tem, né, quando a gente olha o médio e longo prazo, acho que apesar de pressionar aí um pouco mais no curto prazo, a gente continua buscando a diluição de despesas à medida que a gente vai ganhando escala, né? Acho que esse aqui é o que a gente vai, e vocês vão continuar vendo a gente entregar ao longo dos anos. Pode passar. O nosso EBITDA, ele saiu aí de um EBITDA, quando a gente olha o EBITDA recorrente, né? Acho que o ano passado, já respondendo aqui, que eu estou vendo as perguntas, no ano passado a gente teve um reconhecimento de crédito fiscal aí que foi não recorrente. Quando a gente expurga esses efeitos, né, e olha só o resultado da nossa operação, a gente sai de um EBITDA aí de 14 milhões no ano passado para 17 milhões esse ano, uma evolução de quase 28%, e uma margem que sai de 2,8% para 3% nesse quarto trimestre, né? Quando a gente olha 23 contra 24, a gente tem um aumento aí de 35% no nosso EBITDA e uma expansão aí de 0,4 na nossa margem. Pode passar? E, consequentemente, a gente vê também um incremento no lucro líquido, né? A gente saiu de um lucro líquido aí de 5 milhões no ano passado, recorrente, para um lucro líquido de 8,7 milhões agora no quarto trimestre, evoluindo aí 0,4 na nossa margem, né? Quando a gente olha o ano contra ano, ano fechado, né, 2023 contra 2024, a gente fez um lucro líquido recorrente o ano passado de 23 milhões para 36 milhões esse ano de 2024. Né? À medida que a gente vai crescendo, vai ganhando escala, a gente vai melhorando as nossas margens e vai se aproximando aí dos nossos pares. Né? Pode passar. Falando aqui de endividamento e ciclo de caixa, né? A companhia apresentou aqui uma dívida líquida de 6 milhões nesse quarto trimestre. Acho que é fruto aqui, né? Acho que a gente vem sempre falando, né? Quando a gente olha as oportunidades que a gente tem, quando olha principalmente a expansão que a gente tem, a expectativa é que a gente faça isso com a nossa geração de caixa, ainda que a gente tenha, né, alguns trimestres com uma posição aqui de dívida líquida, a gente não vai ter, não enxerga, né, uma alavancagem muito alta, mas em alguns trimestres a gente pode ter alguma alavancagem ainda, né, e ela será bem abaixo do mercado, mas alguma alavancagem. Acho que a gente vem falando isso, né, e foi o que aconteceu agora no quarto trimestre, fruto de uma concentração aí de abertura de lojas e também, né, se vocês olharem aqui nesse gráfico da direita, que é o ciclo de caixa, a gente vem embarcando, né, principalmente quando a gente olha aqui a linha de estoques, a gente tem um embarque aqui maior de estoques ao longo dos últimos trimestres, que foi o investimento aqui em sortimento de medicamentos de marca, que a gente fez ao longo do ano. Isso muda um pouco o nosso patamar de estoques, e quando a gente olha especialmente aqui o quarto trimestre, a gente vê um estoque aqui subindo em 4 dias, e aqui tem uma combinação de tudo, né? Do investimento que a gente vem fazendo ao longo dos trimestres e também do número de lojas que a gente abriu, né? Assim como eu comentei lá na despesa, né? Que a gente embarca a despesa, tão logo a gente abre a loja, a gente faz a mesma coisa com o estoque, né? Então, quando você vê a abertura de 17 lojas aqui no final do ano, foram quase 17 milhões aqui em estoques também investidos, uma venda que ainda está maturando, né? Então, falando de endividamento, né, e de alavancagem, acho que resumidamente a gente pode ter alguns trimestres aí
de uma situação de dívida líquida, mas estruturalmente para financiar a nossa expansão aí até 2028, a gente vai equilibrar isso e vai encaixar isso mais fortemente dentro da nossa geração de caixa. Pode passar. Aqui um resumo, né, da nossa expansão aí, ó, desde o ano passado. A gente aumentou aí 15% a nossa base de lojas. Quando a gente olha, né, a distribuição desse portfólio em estágios de maturação, vocês veem aí um crescimento da base em estágios muito iniciais de maturação, né? O que pressiona um pouco aí, principalmente despesas, mas por outro lado, te mostra uma oportunidade que você tem ainda de uma base importante de lojas ainda em estágio muito inicial de maturação, né? A gente abriu aí no quarto trimestre, 6% da nossa base foi aberta no quarto trimestre, né? E uma boa parte mais para o final do ano. Então, tem uma oportunidade aqui, vocês veem que a gente fechou o quarto tri com 14% da nossa base ainda sem completar um ano, né? E quase 11% da nossa base ainda sem completar 2 anos, né? Pode passar. Mas como, né, resultado aí dessa oportunidade que a gente enxerga para frente, a gente, quando a gente olha a nossa expansão, a gente vê um retorno muito positivo à medida que as safras, né, vão maturando, né? A gente vê aí que à medida que a gente vai expandindo em vendas, a gente entrega, né, um ROIC marginal aí numa safra que já completou o 3º ano de 34%, né? Então, essa é uma alavanca extremamente importante aí de crescimento da companhia, né? Pode passar. E aí, finalizando, falando aqui de ESG, né, nas frentes ambiental, social e governança, a gente vem fazendo um trabalho aqui de redução de consumo de insumos em loja, né? A gente vem trabalhando bastante isso, a gente já teve um reflexo positivo agora em 2024, e a gente também tem um projeto aí de retorno, né, de caixas de papelão que nos ajudam aí a sempre ter um cuidado com o meio ambiente. No lado social, a gente, em parceria aí com o Instituto Profarma, a gente ajuda, né, ajudou aí ao longo desses anos e vem ajudando muitas pessoas, né, a melhorarem a sua situação, né, e situação de pobreza principalmente, né, e do lado da governança, acho que a gente tem um projeto aqui com o Unicef, onde a gente já arrecadou aí mais de 14 milhões ao longo dos últimos anos, e que ajuda a Unicef a financiar aí uma boa parte dos seus projetos, né. Acho que como mensagem final aqui para 2025, a gente tem aí desafios, né? Eu acho que tem uma inflação aí maior que a gente vem convivendo, que vai, né? A gente vai ter esse ano aí já anunciado um menor reajuste de preços, né? Acho que todo mundo sabe, e concorrência, que é uma situação que a gente já está acostumado a lidar e já conhece bem os concorrentes, e que também tem os mesmos desafios ali, tanto de inflação quanto de menor reajuste de preços, né? Acho que a capacidade que a gente vai ter de potencializar aí as nossas alavancas, né? Plano de expansão, CRM, né? A gente trabalhou bastante em identificação de receita, a gente tem bastante oportunidade agora de se comunicar melhor com o nosso cliente, aumentar a recorrência, aumentar a cesta, né? Isso vai acontecer também, vai continuar acontecendo aí com todo a venda omnichannel, né? Especialmente falando de e-commerce, marcas exclusivas, né? Acho que é uma alavanca importante aí, a gente reforça bastante
essa mensagem e sempre continuar trabalhando na otimização de processos, né, na fluidez do nosso atendimento, principalmente em loja. Isso vai nos trazer mais aumento de produtividade e despesas, né? Acho que o controle de despesas ele é dado, né? Acho que já faz parte aqui da nossa dinâmica, um controle muito acirrado aqui de despesas. Acho que agora a gente abre para perguntas. Vamos, gente, aberta a sessão de Q&A. Primeira pergunta da Larissa Sami. Uma primeira pergunta, queremos explorar a dinâmica de rentabilidade. Vimos uma expansão no nível de margem bruta, mas algumas pressões nas despesas. Podem dar um pouco mais de cor com isso? Conversa com a expansão e como isso conversa com a expansão de margem EBITDA? Numa segunda, sobre as perspectivas para 25, vocês comentam no release sobre um curto prazo mais desafiador nesse ano, dado o cenário macro, com inflação alta e CMED abaixo dela. Vocês podem explorar melhor qual a cabeça para esse ano que vem de alavanca para mitigar esses efeitos? Quer ir na primeira parte, Rita? Eu vou na segunda? Sim, vou aqui na primeira. Oi, Larissa, obrigada pela pergunta. Bom, acho que eu já comentei um pouquinho ali na minha fala, mas aqui é principalmente o efeito do resultado não recorrente que a gente teve o ano passado, né? O ano passado, no quarto trimestre, teve o reconhecimento aí de créditos fiscais extemporâneos, né? Isso é one-off, não aconteceu de novo, né? Quando a gente expurga esses efeitos, foi mais ou menos aí 6 milhões de reais, quase 7 milhões de reais, quando a gente expurga esses efeitos do nosso resultado do ano passado e a gente olha só o nosso resultado recorrente, a gente vê essa expansão de margem, né? Larissa, obrigado. Desculpa. Larissa, obrigado pela pergunta. Acho que a gente acabou explorando um pouquinho parte da resposta na própria apresentação, né? A gente ainda tem alavancas para estar explorando na nossa operação. O CRM tem evoluído bastante, um trabalho focado nos clientes fiéis. A gente tem conseguido aumentar não só a quantidade de clientes fiéis, mas a frequência desses clientes nas nossas lojas e o aumento do dispêndio com a gente. A gente tem o CRM, desculpa, o e-commerce, que vai estar trazendo aí, provavelmente, né, numa curva parecida com a de 24, né, um aumento de receita ao longo do ano. A gente tem também um projeto sendo implementado aqui na companhia em busca de aumento de produtividade, quais são as áreas que a gente consegue, o projeto sendo tocado por uma consultoria importante e reconhecida nesse tipo de trabalho, onde a gente vai buscar melhorias na parte de G&A. A gente tem o próprio plano de expansão, né? As lojas de 22, 23 e 24 começando de alguma forma a contribuir. Mas vale mais uma vez citar que assim, o quarto TRI, a gente teve uma concentração de abertura de lojas muito grande, e no próprio mês de dezembro, essa concentração foi maior ainda. Se eu não me engano, das 17 lojas que a gente abriu no quarto TRI, 8 foram em dezembro. Então, elas não só pressionaram com um pré-operacional no quarto TRI, como com um operacional no quarto TRI, e elas arrastam, de certa forma, alguma coisa para o primeiro TRI nesse sentido. Para quem abriu 40 lojas, o ideal e o razoável seria ter aberto 10 por TRI. A gente abriu quase o dobro no quarto TRI. Isso também, de certa forma, a gente está tentando trabalhar melhor ao longo de 25, uma operação um pouco mais de abertura de lojas mais homogênea. Então, assim, a gente ainda tem muita alavanca dentro de casa para estar acionando. A gente mostrou aqui a performance de RX ao longo de 24, era uma das alavancas que a gente havia mapeado e a gente perseguiu. Teve um contraponto, que foi também um investimento em estoque nesse sentido, que agora a gente começa a regularizar ao longo de 25. Mas a gente está otimista que temos dentro de casa as oportunidades mapeadas, o time engajado e bem preparado para que a gente possa estar atacando um ambiente talvez um pouco mais desafiador nesse primeiro trimestre, por conta dos pontos que você mesmo levantou.
Próxima pergunta do Daniel Veloso. Poderiam comentar sobre a perspectiva para a estrutura de capital durante o plano de expansão? A geração de caixa operacional suporta os investimentos ou é razoável esperar um grau de alavancagem recorrente? Como você já falou, deixa eu falar um pouco sobre o tema aí, Rita, para não ficar cansativo para você. Veja só, quando a gente fala aqui que o nosso guidance de 30 lojas e 10 reformas para 2025, com uma previsão de 80, 90 milhões de capex mais capital de giro, ele é praticamente o EBITDA que a gente gerou em 2024. Então, sem fazer nenhum guidance para 2025, qualquer percentual adicional que você coloque no EBITDA de 24 para 25, ele vai financiar a nossa expansão do guidance conservador. Então, assim, como a Rita mencionou, em determinados momentos, pode ser que a gente vá a alguma alavancagem, seja porque é uma pré-alta, seja porque houve uma concentração de aberturas de loja num período, seja porque a gente identificou uma oportunidade de aumentar a venda em determinada categoria, e para isso você precisa fazer um investimento adicional em inventário. Pode ser que em alguns momentos a gente trisque, mas o importante é que estruturalmente a estratégia da companhia é de reverter e limitar toda a sua expansão de lojas à geração de caixa do negócio. De novo, pode ter um soluço ou outro, mas a gente não vai estruturalmente abrir mais lojas do que a nossa geração de caixa comporta. Óbvio, de novo, ponto 2, vezes EBITDA de dívida não é nada, né? Mas a gente não vai estar querendo estruturalmente migrar para a alavancagem como forma de financiar a nossa expansão. Pode ser que, num momento ou em outro, a gente acabe entrando nisso, mas não é a nossa cabeça daqui para frente atuarmos de forma alavancada. Próxima pergunta do Marcos Carneiro. Bom dia e parabéns pelo resultado. Primeiro ponto, notou-se uma redução das vendas médias por loja no trimestre, além do efeito estatístico de abertura, o que causou isso? Segundo, olhando para o SG&A, era esperado diluição com expansão, mas sequencialmente aumentou trimestre contra trimestre. Por quê? O patamar atual é recorrente? Em termos de competição, mudou algo? Quer que eu fale, Rita? Bom, Pode vamos ir. lá. Só complementando aqui a pergunta em termos de competição, está perguntando aqui em HPC, sentem um ambiente mais competitivo? Vamos lá. A questão de venda média, a redução do terceiro para o quarto TRI, ela foi quase que marginal, né? Não foi tão, nas lojas maduras, não foi tão pesada assim. De fato, a gente teve um dezembro um pouco mais devagar do que a gente esperava, né? E a gente começa a ver isso como uma tendência nos últimos anos. Antigamente, você tinha um dezembro sempre 10% mais forte do que novembro. Esse ano foi um ano em que isso não aconteceu, então acho que foi mais a questão de mercado, e isso impacta na nossa venda média por loja. E também, obviamente, a questão das lojas novas. Quando a gente olha a loja madura, de novo, foi marginal isso, e eu colocaria na conta de um dezembro um pouquinho mais fraco do que a gente imaginou que seria. Olhando para a SG&A, a Rita já comentou um pouco durante a apresentação, a gente entende que ao longo de 2025 a gente vai entregar uma diluição no nosso corporativo, mas a gente também não vai comprometer a estruturação da equipe ou dos processos da companhia de longo prazo para que a gente antecipe uma diluição de DNA. Houve vamos dizer, um pico aí no quarto TRI, talvez fique um pouquinho, e até de novo, por uma venda um pouco abaixo do que a gente imaginou fazer também. Talvez isso permaneça por um TRI, alguma coisa assim, mas, de novo, estruturalmente, o nosso plano está montado para irmos entregando diluição no nosso DNA para isso,
momentaneamente a gente precisa reforçar uma área ou outra, o e-commerce, o CRM, marca exclusiva, diretoria de transformação digital, diretoria de tecnologia da informação. Vira e mexe, a gente tem que fazer um reforço na estrutura, mas nada que vá comprometer o médio prazo da gente estar voltando a entregar diluição neste indicador. Faz parte do nosso modelo de negócios e da nossa estratégia para a companhia nos próximos anos. Em relação à competição, a gente, sempre que você tem um mercado um pouco mais duro, você tem uma maior movimentação da concorrência. Nada do que a gente não tenha visto nos últimos tempos, toda vez que o mercado ficou um pouquinho mais duro. Mas eu não vi nada significativo nesse sentido. O HPC, de fato, cresce um pouco menos, e aí, para isso, você tem, acho que, inúmeras explicações, acho que ainda não está feito o diagnóstico final, né? A gente já ouviu falar de queda na venda de dermo, de migração de venda de dermo para outros campos, mas assim, esse diagnóstico, eu te diria que ainda não deu tempo, até porque as pesquisas acabam demorando 30, 45 dias a informação para estar chegando, para a gente ter um diagnóstico muito firme. Mas eu não vi nenhuma loucura de preços sendo feita em nenhuma das categorias. Acho que um mercado um pouco mais reticente, acho que a queda na confiança impacta, sem sombra de dúvida, talvez aqueles gastos mais discricionários, e HPC acho que envolve essa parte, né? É diferente do medicamento, de prescrição, talvez ele tenha sido um pouco espremido por isso, mas, sendo sincero, acho que ainda precisa de algum tempinho mais das estatísticas estarem saindo para a gente poder mapear isso com maior certeza. Próxima pergunta do Emerson Casale. Bom dia, parabéns mais uma vez pelos excelentes resultados. Em relação à compra de ações nesse preço tão depreciado, gostaria de perguntar: como fechou a compra de ações pela Profarma? Quais as perspectivas da Profarma de continuar em 2025? Vale a Ademil pensar em alguma recompra ao invés de uma expansão mais agressiva? Emerson, obrigado aí pela pergunta. A Profarma já encerrou o seu processo de recompra de ação. Ela tem até uma limitação nesse sentido, por regra da CVM, a gente praticamente já bateu nesse limite, então, em 2025, a Profarma não deve recomprar mais ações da Ademil. A Ademil continua acreditando que, nesse momento, ela deveria direcionar o seu caixa para a abertura de lojas, seja pelo retorno garantido que você tem nesse processo de expansão, as altas taxas que a gente tem conseguido, e pelo fato estratégico da gente estar construindo uma massa crítica que é importante no nosso modelo de negócio. Eu concordo com você que o preço da Ademil está longe de refletir o valor da companhia, o que está embarcado nela, bem longe disso. Mas, nesse momento, estrategicamente, a gente foca o recurso da Ademil na expansão. E teria uma outra questão regulatória, contábil, que, pelos investimentos passados, a Ademil ainda tem um prejuízo acumulado, em que você não estaria liberado para fazer recompras de ação enquanto você não tiver lucros acumulados. A gente até poderia fazer uma redução de capital para poder viabilizar isso, mas, de novo, a gente entende que, estrategicamente, para a Ademil, né? Não estou falando para o SAM investidor pessoa física, estou falando para a Ademil, ela deveria estar utilizando o seu caixa para maximizar o seu processo de expansão de lojas. Próxima pergunta do Breno Lara. Alguns concorrentes indicaram em seus calls que o primeiro trimestre segue forte. A Ademil tem uma indicação similar? A gente é mais conservador nessas indicações, até porque, primeiro, não pode dar um guidance muito forte nesse sentido, mas eu acho que talvez o primeiro TRI venha mais parecido, eu estou falando de mercado, tá? Mais parecido com o quarto TRI do que com o segundo e o terceiro TRI do ano passado.
acho que tem um crescimento, sempre teremos no nosso setor, isso é praticamente dado por várias questões, mas ele é a taxas menores do que a gente viu no terceiro TRI, no segundo TRI do ano passado. Estou falando do setor. Eu tenho uma visão um pouco mais conservadora para esse primeiro TRI em função disso. Mas aí é de cada companhia, a gente só vai saber, de fato, a partir do final de abril, quando saírem os dados referentes a março, né? A própria notícia de um aumento de preços menor, ela faz o comportamento também do consumidor mudar um pouco, ele posterga mais um pouco a sua compra pré-alta, e aí a gente entende que isso pode trazer talvez uma medição de mercado um pouco menor do que a gente teria em anos em que o anúncio do aumento de preços era mais forte. Mas, de novo, estruturalmente para o ano, eu acho que o nosso setor continua sendo bastante defensivo em momentos de alta inflação, até de perda de confiança de consumidores. O nosso setor é um dos grandes destinos, continua sendo. Próxima pergunta do Diego Lucindo. Bom dia, Ritsam, e parabéns pelo resultado. Gostaria que você discutisse um pouco mais sobre a venda média de lojas, principalmente nas maduras, que houve uma queda comparada ao terceiro TRI. Gostaria de ouvir de vocês também sobre a expansão no Mato Grosso, como vocês têm visto os resultados das novas lojas. A aceitação está sendo positiva? E qual o motivo para um guidance tão conservador? Está relacionado com a alta de juros ou por alguma dinâmica macro do setor? Diego, obrigado aí pelas perguntas. Eu acho que essa questão do terceiro TRI eu respondi há pouco, né? Acho que foi uma queda em relação às lojas maduras pequena, talvez tenha até um efeito estatístico barra calendário nesse sentido no nosso caso. Tem que lembrar que a gente já tinha começado a fazer o nosso dever de casa em aumento de venda média há mais tempo, então a gente já fica mais perto de não vou dizer de um limiar ótimo, mas de um limiar bom, e aí, às vezes, qualquer efeito calendário, qualquer efeito de falta de algum produto pela indústria mais significativo na nossa operação do que em outros, pode estar afetando isso, ou um efeito estatístico de lojas que migraram para o conceito maduras naquela fotografia, mas que embarcaram uma venda média menor. Então, assim, não é um número para se preocupar. Operacionalmente, a gente não teve nenhuma deterioração da nossa qualidade, nem de nenhum processo que pudesse comprometer a venda média, nem concorrencialmente nada tão importante nesse sentido. Mato Grosso se mostra desafiador em alguns sentidos. Você tem uma dificuldade de mão de obra muito grande, a competição com o agro e tudo que ela desdobra é bastante grande. A gente está enfrentando ali, de fato, essa dificuldade num nível muito superior que a gente encontra em outros mercados do país. A própria Profarma, na manutenção do seu centro de distribuição, também tem enfrentado essa dificuldade de turnover, porque as pessoas acabam recebendo propostas muito diferentes do que o nosso setor está acostumado a oferecer. Do ponto de vista de aceitação à marca, acho que é um processo, né, mais lento do que, obviamente, onde você já é reconhecido, como Brasília e Rio de Janeiro, mas as lojas estão sendo muito bem feitas, as localizações muito bem escolhidas, um projeto de loja muito mais adequado ao que o consumidor de melhor poder aquisitivo na região hoje tem como boas ofertas. Então, assim, a gente está bastante otimista que esse é um processo que, numa maturação diferente de Rio e Brasília, vai estar entregando para a gente os resultados esperados, né, que a gente viu financeiramente no projeto. É um desafio, sem sombra de dúvida, maior do que Brasília e Rio de Janeiro, mas a gente já sabia disso quando entrou, e aí acho que é bastante excitante para a gente estar tendo brigas novas em locais diferentes, mas que a gente entende que a gente está qualificado para fazer parte dessa disputa de mercado. E o guidance conservador, quero você, na pergunta, você já deu uma respondida aí para mim, te agradeço.
É óbvio que num cenário de taxa de juros mais altas, queda de confiança do consumidor, e uma dinâmica macro do setor, talvez um pouco mais dura em algum período do ano, comparado aos períodos anteriores, eu acho que a gente tem a licença poética de sair com um guidance um pouco mais conservador, e até mesmo aqui na minha fala eu já expliquei, se a gente quiser acelerar, a gente tem, de novo, um estoque de pontos já alugados que nos permite antecipar, sei lá, 5 lojas de um ano, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente vai inicialmente largar com um guidance um pouco mais conservador esse ano, sim. Muito por conta do que você já colocou na pergunta. E o nosso compromisso da gente estar fazendo uma expansão responsável e alinhada com a nossa política de não endividamento. Esse é um outro ponto que a gente quer estar mantendo isso aqui de forma mais dura. Sami, tem mais duas últimas perguntas aqui que eu vou juntar numa só, que são sobre o mesmo tema, do Darlan e do Emerson. Pergunta qual é o pensamento da empresa em relação à expansão em outros estados da federação, além daqueles que a gente já está, e a pergunta do Emerson aqui é: hora da expansão geográfica ou concentrar mais? Boas perguntas. Obrigado. E como eu coloquei aqui, a expansão em locais onde você não tem um reconhecimento de marca, ela é sempre mais desafiadora do que nos locais onde você já tem marcas que conversam e se relacionam há 50 anos, pelo menos, com seus consumidores. Mas a gente entende também que, por outro lado, ficarmos concentrados em poucas regiões, isso nos deixa um pouco vulneráveis a um ambiente competitivo de 2 mercados só, ao invés de Brasil, políticas sociais que às vezes privilegiam determinadas regiões do país e não as que a gente está, questões socioeconômicas de 2 regiões ao invés de mais regiões. Então, a gente entende que, estrategicamente, olhando médio e longo prazo, é importante que a Demil vá desconcentrando a sua presença de somente Rio e Brasília. E aí o Mato Grosso apareceu como uma primeira oportunidade, até por já termos um grupo pequeno de lojas na região, que a gente começasse por ali, uma região de poder aquisitivo bom, uma região de alto crescimento, uma região que não apresenta os mesmos níveis de concentração em grandes redes ainda, ou seja, existe uma oportunidade de fazer parte desse processo de consolidação de mercado nesta região. Então, foi por isso que a gente escolheu. Agora, quando a gente olha para frente, aquele nosso guidance de, desculpa, 260 a 280 lojas nos próximos anos, até 28, isso vai ter que passar por novas regiões, senão a gente vai estar... o conforto de estarmos em regiões onde nós conhecemos e somos conhecidos nos traz o risco adicional de sermos mais mapeados pela concorrência, estarmos restritos a só 2 regiões e realidades do Brasil. Então, acho que para o futuro da companhia vai passar sim. E aí não é um futuro tão distante, pela expansão de área geográfica da Demil, nesse primeiro momento aí, com Mato Grosso fazendo parte dessa primeira empreitada. Tem outras regiões que são quase que, entre aspas, quintais das regiões que a gente já está. Por exemplo, o entorno do Distrito Federal, mais conhecido como, vamos dizer, o interior de Goiás, é uma expansão natural de área de atuação da Rosário, mas se a gente for computar como unidade da federação, é um outro estado do que a região do Distrito Federal. Isso pode ser que também a gente consiga estar fazendo nesse cenário aí mais curto prazo de expansão da rede Demil. Mas, resumindo, sim, olhando para frente, cada vez mais a gente vai estar vendo uma expansão da Demil distribuída entre mais regiões do que somente Rio e Brasília.
Pessoal, encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Agradeço a todos pela participação e aproveito para colocar nossa equipe de RI à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Passo agora a palavra para a Rita para as considerações finais. Gostaria de agradecer, obrigada a todos, obrigada por participarem aqui com a gente de mais um call de resultados. A gente tem um ano aí importante pela frente, a gente vai continuar trabalhando aqui com várias alavancas que vão continuar nos ajudando aqui a entregar bons resultados. Queria aproveitar também para agradecer todo o nosso time, né, que atende o nosso cliente aí todo dia, o nosso time aqui do corporativo também, que ajuda a deixar o nosso atendimento lá na ponta cada vez mais fluido, né? Obrigada, a gente fica à disposição aqui de vocês para maiores detalhes aqui sobre os nossos resultados. Não sei se o Sami quer falar alguma coisa? Sim, queria aproveitar para agradecer a presença de todos. Até me lembrei aqui quando mencionei de marcas que se relacionam há 50 anos com seus consumidores. Mês que vem, a Rosário completa 50 anos de atuação na Praça de Brasília, um marco bastante importante. É um prazer poder estar comemorando isso com o nosso time lá em Brasília e com os nossos consumidores que tanto prestigiam a nossa bandeira. Continuamos bastante otimistas para o ano de 2025 como um todo. Como a gente já mencionou, pode ser que você tenha um início de ano um pouquinho mais duro, mas se a gente for olhar a fotografia como um todo de 2024, também foi assim. O primeiro tri foi mais duro, veio de um quarto também um pouco mais duro, mas depois pegou tração. Acho que ninguém hoje tem bola de cristal nesse sentido, mas considerando as alavancas que a gente ainda tem por acionar e o time que a gente tem, com toda a estratégia bem focada, estou bastante confiante que a gente vai estar entregando um outro belo ano para os nossos acionistas. Muito obrigado aí mais uma vez pela participação de todos. Um grande abraço.